ovelhinhas. Eu sou o seu pastor e elas são minhas. Eu sou o bom pastor, amo as... Paz, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez podemos estar aqui no nosso querido canal Café com Ovelhas. Vamos adorar ao Senhor e o louvor de hoje é Impossível, mas Deus Pode, do Ministério Toque no Altar. Amém? Deus te abençoe, seja muito bem-vindo e vamos de louvor. Todos veem minha dor e o meu clamor parece não se ouvir. A multidão tenta me impedir e o impossível cessa o meu clamor. Meu grito de socorro parece não ter fim e o meu sorriso não se vê mais. Vou crer contra a esperança e não deixá-lo ir, sem meu milagre alcançar. É impossível, mas Deus pode mudar o quadro da minha história. Mais do que peço, sei que podes fazer. Sobre os teus braços descansar. No silêncio vi que não estou só. Teu amor me atraiu para ti. Tua virtude hoje me alcançou. Posso voltar a sonhar. Posso voltar a sonhar. É impossível, mas Deus pode mudar o quadro da minha história. Mais do que peço, sei que podes fazer. Sobre os teus braços descansar. É impossível, mas Deus pode mudar o quadro da minha história. Mais do que peço, sei que podes fazer. Sobre os teus braços descansar. Aleluia. Bem, amados irmãos, vamos de palavra então. Hoje queremos falar sobre um assunto maravilhoso, né? E para falar sobre ele eu quero trazer 3 textos que estão em 3 evangelhos, né? O Evangelho de Jesus, o segundo escreveu o apóstolo Mateus, o outro Marcos e o outro Lucas. Amém? No livro qual escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 19, no verso 26. E no Evangelho Jesus segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, no verso 27, né? Aonde são os dois textos são sobre a mesma história, falando sobre o jovem rico. Num, Jesus responde aos seus discípulos que após a dificuldade de o jovem rico entrar no reino de Deus, que para o homem
é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E no evangelho qual escreveu Marcos, similarmente, registra a frase que Jesus diz: para o homem é impossível, mas para Deus não, pois para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. Vamos ler então o texto de Mateus? Então, assim, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? E, segundo escreveu Marcos, diz assim, capítulo 10, verso 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse para os homens: é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Quando Jesus está dando essas duas respostas, é porque Jesus está falando com aquele jovem que queria ser rico, perguntando, que era rico, e perguntando para o Senhor o que ele precisava para herdar o reino dos céus, né? E o Senhor fala para ele que ele tem que obedecer os mandamentos. Então ele diz que todos os mandamentos ele já tinha observado e ele cumpria todos eles. Então o Senhor manda ele vender tudo que tem e dar aos pobres. Quando então ele fica triste porque possuía muitas coisas. Então Jesus diz: é mais fácil um camelo entrar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então Pedro pergunta: quem poderá ser salvo? E então aí Jesus responde: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Quer dizer, mesmo que o coração de um homem esteja voltado para os seus bens materiais e seja difícil ele se desapegar das coisas que estão aqui, o Espírito Santo trabalha para quebrantar o coração do homem. E se o homem permitir com que o Espírito Santo faça o seu trabalho, que ele haja e ajude, então aquilo que se parecia impossível se tornará possível. Também de Lucas, no capítulo 1, verso 37, onde está escrito assim: o anjo Gabriel ele está afirmando, porque para Deus nada é impossível. Onde o anjo Gabriel vem para informar Maria sobre 2 milagres, um a qual a própria seria participante ativa, né? Ela foi escolhida por Deus, pelo próprio Deus, para ser a mãe do seu filho, Jesus Cristo, né? Então o primeiro milagre que acontece é qual? É uma virgem conceber. Amém? Glória a Deus. E qual que é o segundo milagre que o anjo anunciou? Ele anunciou para Maria também que a sua prima, que era estéril, também estava grávida, já de 6 meses, né? Que era de João Batista. Então, uma mulher que era estéril, que não podia ter filhos, agora ela já estava no seu 6º mês de gestação. Então, o anjo vai finalizando ali toda aquela conversa que ele tem com Maria, dizendo assim, afirmando, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Glória a Deus. Temos 3 textos bíblicos hoje, todos falando sobre o impossível e Deus. Todos os textos confirmando que, apesar de ultrapassar o limite humano, para Deus é possível. O impossível contra Deus não pode nada, porque para Deus o impossível simplesmente não existe. O ser humano, sim, ele é limitado. Por isso o impossível aparece diante de nós como um gigante. O ser humano fica amedrontado diante do impossível. O impossível ele pode aparecer com várias máscaras, com várias vestes ou com vários tipos. Para o pai de família ele pode vir como um momento de crise, trazendo desemprego, dificuldade de prover o pão à mesa da sua família. Ele pode vir para o casal através de uma situação difícil com os filhos, como vício com drogas ou uma gravidez não planejada. Ele pode aparecer como uma doença de nível mais grave em um dos membros da família. Ele também pode até mesmo aparecer como uma tragédia ou algo inesperado. Enfim, o impossível ele se porta e ele aparece de várias maneiras para nós, seres humanos. Mas aquele que tem a sua vida entregue nas mãos de Jesus Cristo, apesar de sentir a dor causada pela situação trazida pelo impossível,
tenha o seu coração consolado e apaziguado na certeza de que o impossível pode até parecer um gigante, mas não é maior do que o nosso Pai Celestial, o nosso Deus. Então, eu não sei qual a situação que você vive hoje, ou qual a área da sua vida o impossível está usando para roubar a tua paz. Mas eu sei uma coisa, é impossível para você, mas Deus pode. Deus pode mudar o quadro da sua história, pode mudar o seu cativeiro, Ele pode mudar tudo. Basta que você entregue toda a sua vida, o controle dela, nas mãos daquele que tem todo o controle, que sabe todas as coisas, que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Lembre-se, é impossível, mas Deus pode. Amém? Fica com Deus. Eu sou o seu pastor e elas são minhas. Eu sou o bom pastor, amo as ovelhinhas. Eu sou o seu pastor e elas são minhas.